Não conhecia, era um mundo que eu não conhecia, não estava minimamente interessado neste mundo. Queria seguir algo dentro da música, algo que me interessasse, que me despertasse um interesse ali dentro da música. Por acaso descobri a televisão, vim parar aqui por acaso, começando numa pequena produtora privada onde comecei a tomar contacto com este mundo televisivo. Foi um mero acaso e depois acabei por me apaixonar por esta área. Na altura até fiz questão de ficar em primeiro lugar no curso para poder optar e queria mesmo seguir pela parte de câmara, que era uma parte que me fascinava. E o que é que levou a isso? O que é que leva alguém que está ligado à música, que toca, que tem banda, tem uma banda e que depois de repente resolve optar pela imagem? Não sei, se calhar por permitir trabalhar as coisas também um bocadinho de outra forma, ou seja, o meu interesse na parte de som não seria propriamente na captação, na parte técnica do som, seria mais na parte criativa do som e pronto, também a parte mais criativa aí poderia ser a parte de pós-produção, que também era uma área que eu também não conhecia muito, não dominava, portanto, apesar de tudo, ali aquela área de imagem dava-me mais alguma criatividade que podia explorar que não a captação de som, não é? Que ficaria mais resumida uma função mais técnica e menos criativa. E agora, estes anos todos depois, acha que tudo isso faz sentido e que a formação inicial na área da música foi fundamental depois, não só para a carreira de operador de câmara, tanto quando sei que foi um ótimo operador de câmara, como para depois a carreira de realizador, e isso, a obra como realizador está aí. Eu acho que todo o nosso mundo é fundamental para o desempenho que vamos a ter mais tarde, isso não há qualquer dúvida. E quer dizer, quer o meu interesse pela música, quer o meu interesse pela banda desenhada, por exemplo, também era uma área que durante a minha juventude fazia muita banda desenhada, serviu muito mais tarde já nesta área. Eu lembro, por exemplo, quando terminei o curso de operador na RTP, depois tínhamos que fazer um trabalho final. E eu fiquei encarregue de realizar esse trabalho final. Eu não tinha conhecimento de como é que se fazia um storyboard. Não é? Eu precisava passar a informação, ou seja, eu desenhei aquele projetozinho para os meus colegas, mas não tinha como passar a informação. Eu recorri-me da banda desenhada. Com a banda desenhada, no fundo, criei um storyboard. Sem ter qualquer noção como é que se criava um storyboard, as noções que eu tinha de banda desenhada permitiam-me explicar isso. Toda a gente tinha aquele storyboard, que era uma banda desenhada, toda a gente percebeu o projeto e toda a gente trabalhou de acordo com aquilo. Portanto, essa minha banda desenhada foi o meu primeiro storyboard também, depois mais tarde, em televisão. Portanto, essa formação na área da música conjugada com... Havia quase a dualidade audiovisual Havia, se calhar nasceu daí, ou seja, inconscientemente, se calhar o meu caminho estava traçado por aí com a conjugação dessas duas áreas, é verdade. Porque, curiosamente, e voltando ao especial Silence 4, que é o programa que nós apresentamos no primeiro ciclo de estudos televisivos, há ali uma estética naquela não continuidade, entre aspas, se podemos chamar assim, da imagem. Há uma estética muito ligada à estética da banda desenhada, em que... Se calhar é verdade. Não tendo sido intencional, se calhar é verdade. Porque eu, inclusive, em algumas bandas desenhadas que fiz, portanto, a banda desenhada tradicionalmente tem um quadradinho onde decorre a ação lá dentro, eu optava em determinadas vezes por desconstruir esse quadradinho, ou seja, numa vinheta de 3 quadrados, por exemplo, o tamanho do quadrado ia diminuindo e a personagem ia saindo fora do quadrado. Era um bocadinho semelhante a essa estética, no fundo. Se calhar até alguma coisa ficou guardada daí, para eu me lembrar ainda deste momento na banda desenhada, que na altura até fiquei orgulhoso comigo, com aquela solução, achava interessante, dava ali outra dinâmica ao personagem que estava a sair fora do quadradinho. Se calhar inconscientemente transportei para aí também. A banda era uma banda muito recente, não tinha muita história para contar e era suposto contar-se um bocadinho a história da banda, naqueles 50 minutos. E a audiência daquela banda também era um público muito jovem, muito juvenil, ou seja, para um programa de televisão onde se pretende uma audiência mais abrangente, havia ali uma dificuldade de conseguir criar ali um produto audiovisual que fosse apelativo, quer para uma camada muito jovem, quer para uma camada mais adulta. E foi por aí que também partiu um bocadinho essa procura de tentar encontrar uma forma diferente de casar esses dois mundos. E no fundo foi isso um bocadinho que referiste, ou seja, a parte musical, que era a parte que normalmente era trabalhada em termos de videoclipe, em termos de efeitos, que era mais apelativa para todas essas camadas jovens, foi a parte
que ficou no fundo mais crua, ou seja, teve uma captação multicâmara mais linear, ou seja, tirando alguns acertos em pós-produção, o que foi captado em estúdio foi tal e qual como ela foi, e também tinha a ver um bocadinho com o início da banda, as coisas eram um bocadinho mais cruas, não havia nada muito produzido para a banda, aquilo foi um fenómeno mesmo que aconteceu, que não foi premeditado, mas aconteceu, portanto essa natureza mais crua da banda também é refletida ali. E depois a outra parte, a parte das entrevistas, que poderia, por ter uma narrativa um bocadinho mais formal, mais de acordo com um documentário normal, poderia afastar um bocadinho aquele público jovem, foi a parte onde eu trabalhei em termos de forma e criei, ou seja, transportei o formato de videoclipe para a parte das entrevistas, que não era habitual. As entrevistas, normalmente, nomeadamente neste tipo de programas juvenis de música, era uma parte mais desprezada, normalmente era feita com uma câmara, com a banda toda em conjunto, a câmara andava de resposta em resposta atrás, era editado e pronto, e aquilo passava ali durante alguns segundos. E aqui foi um bocadinho transportar, ou seja, no fundo aqui a parte de videoclipe em termos de forma, de alguns efeitos, de uma narrativa um bocadinho com uma plástica mais apelativa, foi transportada para a parte onde é contada toda a história do grupo. E depois a parte musical foi uma parte então mais tranquila, mais serena. Durante toda a fase de pós-produção, à medida que aquilo foi crescendo e quando já estava a meio, já havia uma noção do que é que aquilo iria ficar, muita gente começou a dirigir-se à pós-produção para ir acompanhar, para ir ver. Repetidas vezes parávamos o trabalho para puxar um bocado atrás, para as pessoas verem. Despertou uma curiosidade muito grande. Inclusive, quando foi para o ar, muita gente viu, muita gente comentou no dia seguinte que tinha visto, que tinha gostado, que tinha sido um trabalho, como tu dizes, um bocadinho revolucionário para aquilo que se estava a fazer naquele momento ali na RTP. E passados estes anos, 17 anos, há essa noção de que valeu a pena ser revolucionário, enfim, um bocadinho revolucionário, valeu a pena e é qualquer coisa que se possa mostrar como exemplo, assim como nós fomos buscar para este ciclo. Esse é um elemento que se possa ir buscar como exemplo para que haja coragem de partir para novas linguagens. Isso vale a pena, ou hoje isso já não é possível, ou é mais difícil. É assim, a estética já está um bocadinho datada hoje em dia, 17 anos depois. Assim, não é? mas há sempre hipótese mas o caminho, no fundo, foi traçado ali, naquele momento, e acho que pode servir sempre de exemplo. E, ou seja, ainda hoje é um dos trabalhos que eu tenho algum carinho especial por ele, por tudo o que aconteceu em torno dele, pelo prazer que me deu fazê-lo também, pela análise que me obrigou a fazer também aquele programa. Ainda hoje, para mim, também é um programa de referência. Há um também que eu acho piada. Há vários trabalhos que eu gosto ao longo da minha carreira, não me recordo de todos, mas há alguns, e tem essencialmente a ver com o envolvimento que tive com esses trabalhos e com a participação que tive nesses trabalhos também desde o início, desde a sua construção, desde a sua concepção, uns mais que outros. Mas há, por exemplo, um que foi uma peça de teatro, que era o Felizmente Não é Natal. É que na altura essa peça de teatro estava em cena, andava numa digressão pelo país e depois era preciso transportá-la para a televisão e criar ali um teledramático ali em torno daquela peça. E na altura as peças também não estavam a ser muito apelativas. A RTP também estava com uma série de teatro no ar e aquilo também em termos de audiência não estava a funcionar muito. E na altura ocorreu-me uma coisa interessante, que seria como é que poderia conjugar o mundo da peça de teatro com o mundo das séries televisivas que estavam agora muito em voga. Estava na altura o CSI, estava muito em voga, muita gente via o CSI. O CSI tinha aqueles flashbacks, sei lá, quando havia um cadáver em cima da mesa com uma bala, havia o flashback da câmara chegar até à bala para saber que estava alojada nos pulmões. E eu usei um bocadinho essa estética naquela peça de teatro em si, ou seja, ia buscar alguns elementos das personagens, criava ali uns flashbacks e revia-se essas personagens a participar naquelas ações. E muitas tinham a ver com a personalidade delas. Eu lembro que uma das personagens gostava de jogar e aquilo eram umas velhinhas que estavam num lar e ela então fazia batota e acabava por roubar dinheiro aos outros velhinhos no lar. E recriava essas cenas, ela a jogar, ela a retirar o ás debaixo da mesa, a fazer batota. Recriei um bocadinho essas cenas. Ela dizia que já tinha largado a bebida, então havia um flashback ali, havia um efeito ao armário onde se via que ela tinha uma garrafa de uísque escondida. No fundo, fui buscar aquela estética das séries, adaptá-la ali àquele teatro para torná-la também um bocadinho mais abrangente para outros tipos de público. Ou seja, e ainda hoje eu acho piada ver aquela série por causa disso, aquela peça por causa disso. Acho que funcionou bem. Outro dos projetos também me é muito caro é a Gala das Sete Maravilhas nos Açores.
porque era um projeto interessante. Tem o seu componente musical também, que está sempre presente na maioria dos meus trabalhos. Tem uma presença de performance artística também interessante. Na altura, esse espetáculo era montado pela Frank Dragon, que é aquela empresa que criou o Cirque du Soleil, portanto tinha muito daquelas performances contemporâneas. Era muito interessante. Foi um desafio muito grande, porque o contacto que foi feito com o Frank Dragon não foi muito claro. Eles não sabiam que faziam parte de um programa de televisão, ou seja, eles achavam que vinham fazer um espetáculo, a televisão estava lá para emitir esse espetáculo e não tinha qualquer interferência no trabalho que estava a ser desenvolvido. E quando chegámos lá encontramos uma oposição muito grande, ou seja, a televisão não tinha como se enquadrar ali, eles tinham o seu número perfeitamente definido, ia do início ao fim, no final havia aplausos e a televisão sairia do ar e o espetáculo estava terminado. Não era isso que se pretendia, aquele era um concurso que estava a decorrer, havia uma intervenção televisiva, havia vários pontos, havia videotapes para passar sobre os candidatos, havia apresentadores de televisão, e tivemos que conjugar tudo aquilo no momento, já lá no local, nos Açores, encontrando muita resistência da parte do diretor artístico, que obviamente tinha planeado o seu espetáculo, e agora estávamos a interferir. Nada daquilo estava feito para ser feito para a televisão. Tudo aquilo teve que ser ali também orientado para a televisão, teve que ser coreografado para as câmaras. No fundo, esse é o trabalho de realização, dirigir para uma câmara, uma ou várias câmaras. E tudo isso acabou por se tornar uma coisa interessante, uma coisa que nasceu muito difícil, que na altura, quando chego lá, começo a achar que aquilo nem sequer é possível de concretizar, e havia ali muitas coisas envolvidas, havia o turismo dos Açores, o governo dos Açores, havia muito dinheiro envolvido naquele projeto, e que aquilo estava tudo muito difícil de se concretizar, no fundo por falta de uma comunicação inicial e por falta da televisão estar envolvida no momento em que foi definido o que é que seria aquele espetáculo. Tudo isso foi conseguido depois, essa adaptação foi conseguida ali no espaço de uma semana, muito a custo, mas muito em diálogo. No final, terminámos todos muito amigos, aquilo correu muito bem, foi um espetáculo fantástico, foi um espetáculo de televisão fantástico. Toda a gente que estava lá a assistir confessava que acabava por ver nos monitores que o espetáculo de televisão era muito mais apelativo do que aquele espetáculo que estava ali a decorrer ao vivo, o que é bom, é sinal que no fundo tinha sido feita uma boa adaptação para a televisão. E é também um dos trabalhos que me marcou e que ainda hoje trago na memória como um daqueles grandes trabalhos também da minha carreira. Da formação, quer neste meio, quer em qualquer um, é sempre fundamental. Ou seja, todo o tempo que nós perdemos a aprender coisas, se nós pudermos ganhar esse conhecimento através da formação, isso poupa-nos anos e anos de trabalho. Ou seja, eu também não começo a fazer logo este tipo de trabalho desde o início por casualidade. Toda aquela formação que eu tive, a formação foi importantíssima, a da RTP foi uma formação excelente, desde a minha formação de operador também, desde a minha formação pessoal também, tudo isso contribui muito para nos colocar em determinado estado na nossa carreira profissional. A formação significa ou começar do zero ou começar já muito mais à frente. E se começamos muito mais à frente, temos muito mais hipótese de chegar a qualquer sítio do que partindo do início. Atualmente é uma relação um bocadinho complicada, porque atualmente já há muita ingerência externa num projeto. Ou seja, hoje em dia acontece frequentemente, há um projeto que é encomendado, um determinado projeto, esse projeto depois já vem na encomenda a dizer já foi pedido o genérico e o pacote gráfico, já foi falado com a cenografia, o cenário, ou seja, há muita coisa que já foi definida, os apresentadores estão definidos, os convidados estão definidos, às tantas, aquilo está tudo tão definido que já há muito pouca coisa a fazer ali aquele projeto. Às tantas já nem é gratificante e motivante participar naquele projeto. E isso é uma pena, mas está a acontecer muito agora, em televisão, sobretudo. Há muita ingerência e depois, sobretudo, há muito pouca coerência nessa intervenção. Ou seja, nem sempre as pessoas que intervêm e que opinam sobre determinados elementos do programa são as pessoas que estão habilitadas para fazê-lo, opinam em função dos seus gostos pessoais. E depois o realizador acaba por ficar restringido um bocadinho mais a uma ação técnica de gerir aquela equipa ali em estúdio e o programa vai seguindo sem a sua intervenção e ele limita-se um bocadinho a captá-la. É pena porque está-se a perder um bocadinho a individualidade dos programas. Os programas começam todos a ficar muito formatados. Esta é a tendência atual, é uma formatação massiva das coisas. Hoje em dia, praticamente, um programa, se lhe mudarmos o genérico, mudarmos os apresentadores e mudarmos as barras do oráculo, podemos lhe chamar um novo programa. Aquilo continua a ser exatamente a mesma coisa, mas se mudarmos o nome, temos um novo programa.
Isso também não é muito apelativo hoje em dia, por isso também me faz estar um bocadinho mais afastado da realização hoje em dia, porque não há nada que nos possa motivar muito para intervir naquele programa. Ou seja, não, neste momento o realizador de televisão já não põe a sua autoria nos programas, já não concebe ali, já não analisa, já não faz a dramaturgia dos programas. Recebe as coisas já num estado muito, muito definido e tem pouca intervenção nesses projetos. Mas isso às vezes poderia parecer que seria uma mais-valia, ou seja, a participação. Perde-se em diversidade, ou seja, 5 pessoas diferentes fazem 5 projetos diferentes, neste momento 5 pessoas diferentes fazem 5 projetos iguais. E é aí que se perde-se a personalização de cada programa. Não é? O programa deixa de ter uma determinada característica associada ao seu realizador. Passa a ser um programa muito, muito genérico, Portanto, sem uma identidade própria, no fundo. Há uma crise de autoria. Há uma crise de autoria muito grande neste momento, sim. E essa crise vem, de algum modo, prejudicar a obra televisiva, e se não for repensada essa questão da autoria em televisão, há o perigo de não valer a pena sequer haver vários canais, porque todos estão mais ou menos a transmitir a mesma coisa. Exatamente. E vê isto na sua vida do cotidiano. Mas isso já é um problema hoje em dia, não é? Hoje em dia já não há como separar aquelas audiências ali, não há muita diferenciação entre os canais. As audiências separam-se por momentos, ou seja, neste momento gosto mais deste programa, a seguir gosto do outro, não há uma fidelização dessas audiências. E sobretudo também a tendência agora é um bocadinho criar uma autoria massificada, ou seja, grandes empresas têm grandes grupos que tratam a parte criativa dos programas e vendem essa parte formatada de acordo com aquele projeto, e quem compra também já tem a garantia que aquilo garante-lhe X audiência dentro de um determinado intervalo, tem tudo definido, tem a luz definida, o cenário definido, o perfil de apresentadores, o perfil de intervenientes, tem tudo definido. Ou seja, para quem compra também é muito mais fácil, ele tem garantia que este produto vai ter de alguma forma sucesso, tenho tudo definido, não perco tempo a pensá-lo e tenho aquilo tudo, compro chave na mão. No fundo, vou ao drive-in dos programas, trago aquele pacote e pronto, e meto em grelha. E para o futuro, o que é que acha que vai acontecer? Ou o que é que seria, se pudesse decidir, o que é que decidiria em termos de estética ou de autoria no seu todo? É assim, eu acho que idealmente, eu compreendo esta massificação, que faz algum sentido. Hoje também não há muito tempo para estar a pensar os programas sucedem-se, as grelhas são muito longas, durante 24 horas por dia têm que estar a ser alimentadas, mas deve-se sempre reservar um nicho para, não digo programas de autor, mas programas que sejam trabalhados, programas cuidados e que possam fazer a diferença. Ou seja, sei lá, imaginemos até num horário. Eu sei que no horário das 11 à meia-noite posso ver determinados programas diferenciados, e se eu vir 2 documentários sei que eles não são iguais, se eu vir 2 programas de música sei que eles não são iguais, e tenho ali uma identificação de cada um programa. Cada programa é uma coisa única e diferente, e eu sei que ela existe, embora durante o resto do dia até possa consumir produtos mais massificados, mas tem que haver pelo menos em um nicho. Caso contrário, isto deixa de ser uma indústria audiovisual, passa a ser, pode ser uma oficina de peças, tanto faz. Ou seja, se lhe fosse dado decidir, e se aparecesse alguém com uma ideia de risco, como foi a ideia do especial Silence 4, que hoje em dia já não seria possível fazê-lo. Hoje em dia esse risco já não existe, ou seja, já não é entregue um projeto a alguém sem haver um controle muito direto desse projeto. Portanto, essa identidade aí de autor perdia-se logo. Hoje em dia, aquele projeto não nasceria hoje em dia, seria impossível. Teria outro formato completamente diferente, ou seja, aquilo já vinha eventualmente definido. A entrevista aos músicos será feita com todos em simultâneo, vai ser feita na fonte luminosa, vai ser feita por o apresentador tal que é ligado à música, vamos gravar isto aqui naquele espaço, tudo isso viria definido. Este programa nunca seria repetível. Portanto, hoje em dia. Estamos mais pobres. Estamos mais pobres, sim. Sim. E o que é que quando aparece alguém a dizer eu gostaria de ser realizador de televisão, então o que é que hoje é ser realizador de televisão? É muito pouco hoje em dia. Hoje em dia é muito pouco. Hoje em dia é precisamente aquela pessoa que domina um bocadinho, tem uma vasta competência técnica, domina aquela tecnologia e aquela equipa, e de um momento para o outro transporta aquilo para um meio televisivo. Ou seja, nem sequer faz uma adaptação, não cria uma obra, não adapta nada, limita-se
quase a narrar, é como um narrador de futebol. Os jogadores estão a jogar, ele vai comentando, a bola foi passada para fulano tal, enquanto aqui praticamente é a mesma coisa. Está a acontecer isto neste programa, eu mostro-te dentro desta perspectiva, ok, mas já é, já é um trabalho muito redutor. A continuar assim realmente Então, se não pudesse faz muito aconselhar sentido. alguém que sente, enfim, algum tipo de fascínio por este mundo, ah, aconselhava a ir para o operador de câmara ou para realizador? Depende da pessoa, depende da apetência da pessoa, depende do conhecimento que essa pessoa tem, depende da maturidade da pessoa também. Sim, sim, mas como, olhando para trás, com o seu currículo, não é? Nas duas áreas, Assim, então, o meu percurso foi muito importante para mim, para ter chegado, ou seja, eu praticamente começo a fazer este tipo de trabalhos logo no meu início de carreira de realizador. Nunca teria acontecido se eu tivesse entrado diretamente para realizador com 20 e poucos anos. Isso nunca teria acontecido. Teria feito um percurso normalíssimo, começar a fazer pequenas entrevistas em pequenos estúdios, depois começar a fazer uns trabalhos com uma única câmara, e ter uma evolução muito lenta. O meu background também televisivo e pessoal permitiu-me também evoluir muito mais rápido nesta nova função. Eu não sei se a carreira de realizador é uma carreira logo de início. Quer dizer, poderá ser, mas sempre numa coisa muito contida e limitada. Acho que realmente quando uma pessoa se sente realizador, depois já tem uma experiência, um background completamente diferente. Só a partir daí, depois é possível e temos essa vontade e essa certeza de poder ousar. Porque aqui também não se pode ousar à toa, não podemos chegar ao risco de dizer tudo isto que foi feito não serve, vai tudo para o lixo, vamos fazer outra vez. Isso não existe. Portanto, há sempre ali um risco, há sempre ali uma margem de segurança, há sempre um backup. Se isto não funcionar, tem sempre aqui uma solução alternativa. Mas no fundo, essa experiência é o que nos faz também ir mais longe depois quando tentamos fazer algo novo ou diferente ou interligar vários tipos de tendências. Precisamos dessa experiência antes também. O futuro dos canais generalistas hoje em dia é uma grande incógnita, porque havendo tanta oferta especializada em determinados ramos, em que podemos optar. Nesta hora apetece-me ver um filme, tenho um canal de filmes, apetece-me ver um documentário, tenho um canal de documentários, apetece-me ver um concerto de música, tenho um concerto de música à disposição 24 horas por dia. O papel do canal generalista começa a ficar um bocadinho mais limitado. A alternativa pode passar precisamente por ter produtos diferenciados, ter alguns produtos mais autorais, sim. Pode manter os mesmos formatos que existem no panorama audiovisual atual, mas se eles forem diferenciados também já podem despertar alguma curiosidade e a procura desses programas. Mas sobretudo acho que o futuro hoje em dia vai passar pela fusão do mundo digital da net com o da televisão, ou seja, vamos manter à mesma o programa de televisão tradicional como base dessa oferta, mas depois ao lado podemos estar a passar um chat em que as pessoas estão a comentar a roupa da apresentadora em tempo real e tudo está a participar nessa conversa. Podemos ter acesso diretamente, sei lá, podemos ter acesso aos dados daquela banda que estamos a ver ou da peça de teatro que estamos a ver, em que foi encenada por vários encenadores ao longo da sua história conhecida, fez uma turnê mundial nos maiores palcos, qualquer coisa, todo o tipo de informação adicional que pode caber hoje em dia num programa de televisão. Pode caber não só em termos de informação que é acoplada a esse programa, como também aquela partilha em tempo real que depois pode acontecer. Ou seja, no limite, as pessoas podem estar a discutir até aspectos profissionais de um programa. Aquilo que vem no programa, aquilo que estão a captar, qual é aquela simbologia que estão a captar, qual é a leitura que estão a fazer daquela imagem em cada momento. Tudo isso até pode ser discutido enquanto o programa está a decorrer. E pode fazer com que ele também permita-lhe viver um bocadinho mais do que aquele tempo de exibição. Ou seja, no limite, essa quantidade de informação produzida e partilhada pode fazer com que o programa também tenha uma duração maior do que aquele tempo em que ele está no ar, em que pode durar 2, 3 dias depois online, debates e conversas sobre aquele programa. Penso que será mais por isso, será essa fusão desses dois mundos. Eu acho que esta diversidade e esta oferta e esta participação que hoje em dia a tecnologia pode proporcionar não é tanto por pessoas em conjunto participarem fisicamente. Ou seja, essa participação é um bocadinho como hoje em dia com os jovens. Eles falam muito uns com os outros, mas falam online, não estão fisicamente próximos. E acho que esta participação também no mundo televisivo futuro também é um bocadinho por aí. É uma participação individual num coletivo online. Ou seja, no limite, se calhar não faz muito sentido nessa altura estar a assistir a essa ópera numa sala de espetáculo aqui em Lisboa, com mais de 200 pessoas. Se calhar eu em casa vejo,
vejo mais confortável, não tenho que sair de casa. Pronto, podemos questionar o aspecto de estar a assistir ao vivo ou não, de ter uma melhor percepção sonora ou não da obra e visual. Mas aqui neste caso permite-me estar em casa, estar acompanhado online e permite-me ter outras opções ainda. Porque, por exemplo, se eu não quero estar a acompanhar neste momento o que se está a passar em palco, eu hoje em dia tenho a possibilidade de ter uma câmera a 365 graus nos bastidores, em que eu próprio estou a rodar a imagem, estou à procura do cantor seguinte que vai entrar e estou a ver como é que ele está a ser preparado, se estão a pôr microfone, se estão a retocar a maquilhagem. Eu posso entrar pelo mundo também dos bastidores da televisão hoje em dia e tenho essa opção. Quero ver o que me está a ser mostrado ou quero ver o que se está a passar em bastidores. E acho que é um bocadinho aí, ou seja, estamos todos ligados no coletivo, mas no fundo estamos todos no nosso cantinho a participar nesse mundo global, no fundo. Assim, as fases que eu gosto mais de trabalhar num programa é a pré-produção e a pós-produção. Porque depois de definir toda a pré-produção, depois no fundo é executar aquilo que está pensado. Com os respectivos desvios, é evidente, surgem muitas ideias novas durante a fase de produção, mas é essa pré-preparação que nos permite ter algo consolidado para depois poder trabalhar na pós-produção. E a pós-produção também acho que é aquele momento em que podemos dar atenção a tudo em simultâneo. Ou seja, durante o período de produção, numa gravação, num direto, nós estamos a dar atenção. Temos uma atenção muito repartida por todas as áreas, por todas as questões que estão a surgir, por todas as questões do programa. A atenção está muito repartida e ali é que finalmente podemos sentar um pouco e começar a observar o todo de uma forma muito mais completa. E é aí que depois também que nos permite depois também criar um novo mundo audiovisual. Ou seja, essa ferramenta de poder também alterar a base que temos para trabalhar é isso que também nos vai permitir depois conseguir ter um produto audiovisual diferente e personalizado. Daria a possibilidade de buscar muito mais pormenores que ali no direto, até por uma questão de executar o trabalho com segurança, não é possível buscar. Há ali muitos, sei lá, em 60 elementos em palco, um programa que com pós-produção permitiria eventualmente ir buscar ali várias ações simultâneas que estavam a acontecer e que ali durante o direto não é possível destacá-las. Mas, no entanto, esse direto teve um período de preparação muito importante. Aliás, foi esse período de preparação e de ensaios que permitiu depois também que o programa tivesse aquele sucesso live, em direto. Nunca seria possível se tivéssemos chegado lá e ir atrás daquele projeto. Isso seria impensável. O que é que espero do futuro é um bocadinho complicado. Que tipo de mensagem é que eu poderia deixar para todas aquelas pessoas que estão a começar de novo ou que de alguma forma ainda estão nas suas carreiras e com grande capacidade de progressão? Acho que sobretudo é tentarem deixar um bocadinho deles próprios nos vários trabalhos onde participam. Ou seja, se eu não deixar o meu cunho no meu trabalho, esse trabalho passa. Aliás, esses trabalhos em que não tive o meu cunho nesses trabalhos, passam, nem sequer me lembro deles. Às vezes relembro-os porque encontro um documento que refere a esse trabalho, mas já não fazia parte das minhas memórias. Não ficou comigo e acho que não ficou com ninguém também, porque acho que o essencial é isso, é deixarmos sempre um bocadinho de nós em cada obra que fazemos. Só isso faz sentido.